Aaron Haji Malik Thomas foi um estuprador em série que agiu na costa leste dos Estados Unidos durante aproximadamente 20 anos. O número exato de vítimas é ainda desconhecido. Ele foi preso em 2011 após atacar 3 jovens no Halloween de 2009. Filho de um policial de Washington, Aaron Thomas, desde jovem, apresentou um comportamento problemático e, durante uma fase do seu processo, alegou possuir uma segunda personalidade de nome Irving, que seria responsável pelos crimes. O Halloween de 2009 ficou marcado na vida de 3 adolescentes de Dale City, Virgínia. Não por terem se divertido juntas com um grupo de crianças pelas ruas da cidade, ao pedirem doces, nem pela repentina chuva fria que por fim estragou a tradição daquele ano. Infelizmente, a recordação desse Dia das Bruxas é que elas foram atacadas por um predador sexual, a manifestação de um mal primitivo e mais perigoso e voraz do que os mortos que caminham sobre a terra nas noites de 31 de outubro. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos e hoje o segundo capítulo da nossa série especial de crimes ocorridos no Halloween. Tá curtindo? Conta aí pra mim nos comentários. E aproveita então para já dar um confere na sua inscrição, ver se o sininho está ativado aí para você não perder nenhum vídeo dessa série e nenhum outro vídeo aqui do canal, as novidades que saem, fechado? Quero te convidar também a conhecer nosso clube de membros. É só clicar aí em Seja Membro, vou deixar o link também na descrição. Se tornando um membro aqui do Insólito, você me ajuda diretamente na produção dos vídeos. E se quiser também pode entrar para o nosso grupo no Telegram, onde a gente fica trocando umas ideias bem legais lá. O grupo tá show de bola. Combinado? Então, recados dados, vamos aos fatos. As jovens com idade entre 16 e 17 anos e que tiveram as suas identidades preservadas relataram que haviam participado naquela noite de uma festa de aniversário de um menino de 7 anos, primo de uma delas. Depois, elas levaram o grupo de crianças para a tradicional coleta de doces sob a divertida ameaça gostosuras ou travessuras, e que ao retornarem para casa e verem quantos doces as crianças haviam ganhado, as adolescentes decidiram também ir às ruas e brincar o Halloween elas mesmas. Visto que um pouco mais tarde nessa noite começou a chover, as 3 adolescentes decidiram voltar para casa e ao cortarem caminho pelo estacionamento de um shopping center, elas perceberam que alguém estava atrás delas no escuro. Eu senti uma arma nas minhas costas, testemunhou uma das moças. Foi quando o homem mascarado pediu dinheiro e elas responderam que não tinham nada além dos sacos de doces. Nesse momento, ele as direcionou para trás do prédio do shopping, uma área de mata. Ali, precisaram descer, tipo um barranco, sempre de costas para o homem. Em seguida, se deitaram no chão. Não digam nada ou eu mato vocês, ordenou ele quando estuprou 2 das meninas. A terceira adolescente, deitada e encolhida nas folhas molhadas, totalmente aterrorizada e sem olhar para o que estava acontecendo com as amigas, tirou o celular da manga da blusa e enviou uma mensagem de texto à mãe e a outras pessoas, indicando onde estavam e que esses pedissem ajuda à polícia. O socorro chegou a tempo da terceira moça não ser violentada, mas o agressor fugiu. Estas seriam as últimas vítimas do maníaco que ficou conhecido como o estuprador da Costa Leste, um criminoso que durante aproximadamente 20 anos fez tantas vítimas que ele diz nem se lembrar de quantas foram. 1 ano e meio depois, ele foi preso em março de 2011 e espontaneamente admitiu ter realizado o ataque às 3 adolescentes no Halloween e afirmou que na ocasião, durante o abuso, ele ouviu as sirenes dos carros de polícia se aproximando. Ainda segundo as suas declarações, a polícia invadiu a área muito rapidamente. Eu ouvi muitos passos e então corri. Ele também relatou que, ao fugir, jogou fora a arma que era falsa, na verdade um isqueiro em formato de revólver. Então, circulou o estacionamento e caminhou calmamente até o carro. A polícia estava bem ao meu lado, estacionados ao meu redor. Eu apenas entrei no carro e dei ré. Nessa noite, ele voltou para seu apartamento e foi dormir. Porém, foi depois desses estupros do Halloween que o jornal Washington Post publicou uma reportagem denúncia com esboços do atacante
e a oferta de uma recompensa, levando à constituição de uma agressiva força-tarefa policial em conjunto com o FBI, que também posicionou outdoors ao longo da Interestadual 95. Identificação e prisão do suspeito de ser o estuprador da Costa Leste. Vejam só, como acontece em outros casos, esse maníaco foi preso após cometer um crime menor, digamos assim, o simples roubo de uma bicicleta. Então, durante a audiência, os policiais observaram que o acusado parecia paranoico, andando de um lado para o outro e constantemente olhando por cima do ombro. E quando ele jogou fora uma ponta de cigarro, ela foi recolhida e enviada ao laboratório criminal. Foi assim, como também acontece em vários outros casos, que o DNA do estuprador em série da Costa Leste foi correlacionado ao de Aaron Thomas, de 40 anos. Depois do dia desta audiência, pelo episódio da bicicleta, ele certamente, prevendo sua iminente prisão pelos outros crimes cometidos, fez uma série de telefonemas incomuns para seus familiares. Cabe acrescentar que, ao longo de sua vida adulta, em várias ocasiões, ele falou às pessoas próximas que havia feito coisas horríveis, as quais, se ele contasse, todos se afastariam dele. Contudo, parece que ninguém nunca o pressionou para que confessasse o que o incomodava. Mas retornando aqui à cronologia dos acontecimentos, após a análise de seu DNA, um dia, ao descer de um ponto de ônibus perto de sua casa, policiais o cercaram. Ele soube na hora o que estava acontecendo e perguntou: "Por que vocês demoraram tanto para me pegar?" Thomas ainda disse que queria contar à polícia o que tinha feito porque precisava desesperadamente falar sobre isso com alguém. Alguém que talvez pudesse ajudá-lo a entender o que havia de errado com ele. Sobre Aaron Thomas, obviamente, até pela sua extensa ficha criminal, muitas coisas podem ser mencionadas, inclusive a alegada existência de um alter ego que ele chamou de Irving, um ser sombrio dentro dele, que Thomas representou em um desenho com chifres e um rabo, como uma presença próxima a ele. E eu aposto que aqui os believers devem estar correlacionando esse tal Irving, descrito claramente como um diabo pelo homem, ao dia do último crime, e por que não, a sua atmosfera sombria e insinuativa, não é verdade? Só que não, galera. Pura coincidência bizarra. O cara tinha uma ficha extensa, ele cometia suas atrocidades em qualquer dia. E fiquem ligados aí que vocês vão ter uma surpresinha em relação a esse tal Irving. Vale a pena mencionar alguns dos dados biográficos desse elemento, filho de Donald B. Thomas, ou Big Dom, como era conhecido, um policial exemplar que se aposentou como tenente e também de uma funcionária de carreira da seguradora Geico. Thomas tem um irmão e uma irmã mais velhos que ele. Seu pai os educava de maneira rígida, chegando em alguns momentos a ser violento fisicamente. Porém, ele desde cedo se mostrou abaixo das expectativas paternas, agindo como o palhaço da família, ao mesmo tempo amoroso e explosivo. No ensino fundamental, o cara espancou outro estudante com a corrente de um balanço do playground. Também deu soníferos ao seu irmão e certa vez acendeu fogos de artifício na casa de um parente no dia 4 de julho, provocando um incêndio. E aí, galera? Vocês já conseguiram ligar as peças desse quebra-cabeça? Então, vamos acrescentar que nesse período ele jogou o cachorro da família, um Lhasa Apso, em um buraco cheio de água, quase afogando o animal. Com um comportamento totalmente descontrolado, ele então foi encaminhado ao centro psiquiátrico em Georgetown por 2 semanas. E como consequência de colocar fogo no cabelo de uma garota, seu ensino médio foi no centro de tratamento de Edmead, em Upper Marlboro, lugar este que tinha como objetivo remediar conflitos emocionais, parte do estresse, traumas e o que for que contribuía para a disfunção, ou seja, moderar os comportamentos e levar as crianças a um ponto em que passavam a viver bem. Pessoas próximas à família se lembram de Donald Thomas dizendo que achava que seu filho seria como seu próprio irmão, que na época estava cumprindo uma longa sentença de prisão por assassinato. Supostamente, a terapia pareceu ajudar por um tempo, disse Shirley Thomas, a mãe do estuprador. Contudo, Big Dom se cansou dos repetidos constrangimentos causados pelo filho,
metido em brigas recorrentes e furtos. Por isso, aos 20 anos, ele foi expulso da casa dos seus pais. Assim, sem teto, sem emprego e sem tostão, ele se abrigou num imóvel abandonado, onde construiu para si um quarto. Foi quando cometeu o primeiro estupro, em 1997. A vítima foi uma prostituta. E o crime não foi denunciado, o que o levou a considerar que ninguém realmente se importava, mesmo que alegue que se sentiu péssimo no dia após o abuso. Ele seguiu com sua vida cotidiana e atacou pelo menos mais 3 mulheres naquele ano. Nessa época, obteve pequenos empregos, onde não permanecia muito tempo, e chegou até mesmo a se casar com uma ex-fuzileira naval que tinha um bebê, que ele assumiu como seu filho. Resumidamente, durante esse relacionamento, ele era uma figura paterna amorosa e um companheiro divertido, mas também ciumento, violento e propenso a fugir à noite quando realizava seus passeios noturnos, nos quais secretamente atacava mulheres vulneráveis. Sobre os múltiplos ataques que realizou durante quase metade de sua vida, eles possuíam modus operandi variados. Thomas escolhia vítimas que realizavam tarefas cotidianas, como caminhar para a casa do trabalho, esperar por um ônibus, sair de um apartamento ou mesmo dormir em suas próprias camas. As investigações mais tarde atribuíram a Thomas mais 6 estupros que ocorreram nos anos de 97 e 99, em perímetros próximos aos locais onde ele morou nesses anos. Logo após o suicídio de seu pai, o seu casamento de 10 anos se desfez. Aaron Thomas começou a trabalhar como motorista de caminhão de longa distância, o que foi uma grande oportunidade para um predador sexual como ele. Apesar de sua alegada inteligência, ele descuidadamente deixou seu DNA em pelo menos 13 cenas de estupro, inclusive em uma bituca de cigarro. Isso, claro, auxiliou nas investigações, bem como as denúncias anônimas recebidas pelas autoridades e o cruzamento de dados feito por um programa de computador que o apontou como um suspeito potencial. Uma vez detido, sua maior preocupação foi ele não corresponder ao esboço da polícia, mesmo com tantas outras provas contra ele, falou o detetive de polícia Todd Troutner, que ajudou a investigar o caso. Quando confrontado com o que fez, Thomas declarou que as mulheres eram objetos e que ele nem guardava memórias de seus rostos. Ele se reuniu com psiquiatras por meses enquanto seus advogados se preparavam para uma defesa por insanidade, cuja argumentação se concentraria em ele não distinguir o certo do errado no momento dos estupros, ou ter desejos irresistíveis conduzidos pela sua outra personalidade, o tal Irving. Por fim, seus advogados informaram ao tribunal que não iriam buscar essa defesa, quando em 10 de junho de 2012, a juíza Mary Grace O'Brien não permitiu uma segunda avaliação de competência mental antes do julgamento. Por causa disso, ele ligou para o The Washington Post e disse que tinha algo a revelar. Não existe nenhum Irving. Eu inventei tudo. Pois é. Na verdade, os crimes, cuja extensão total apenas ele sabe, ocorriam quando ele se sentia rejeitado ou emocionalmente à deriva. A longa série de crimes de Aaron Thomas, que lhe ensejaram 5 penas de prisão perpétua, teve seu fim nos ataques do Halloween, pela coragem de uma adolescente e pelos fatos que se desenvolveram a partir daí, em um efeito dominó que, por fim, o atingiu. Abduzidos, concluímos lembrando que essa questão da dualidade do ser humano não é um tema recente ou limitado à psicologia forense. Na cultura Cherokee, isso é explicado pela existência de 2 lobos, um bom e o outro mau, que lutam entre si dentro dos corações dos homens. E quem vence essa disputa pelo controle? Aquele lobo que alimentamos. Esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado. Sábado que vem tem mais. Deixe seu like, um comentário, compartilhe nosso conteúdo com quem possa se interessar, combinado? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.